noite, queridos. Mais uma aula da nossa EBD, né? A aula foi feita no domingo, às 10 da manhã, via Google Meet, né? A partir da próxima aula, aula 3, nós vamos tentar captar, né, a nossa aula diretamente aí do link, do que nós vamos estar trabalhando, e editar para postar aqui para aqueles que verem a aula ou desejarem o, todo o conteúdo, né? Nós estamos trabalhando aí na escola dominical, online, com os nossos jovens, da nossa UMP aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Moraes. Eu sou o pastor Nail, professor deles. Nós estamos tratando desse livro de Depressão Espiritual, do Dr. Martin Lloyd Jones, Suas Causas e Curas. Né? E hoje, né, nós vamos aí trabalhar como árvores, texto de Marcos 8, 22 ao 25, que diz aí: Então chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, ou porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Né? Primeiro questionamento aí para a gente entender e andar nessa disponibilidade de expor sobre o assunto do Dr. Martin Lloyd Jones é pensar sobre santificação e justificação. O que vem primeiro, né? O que seria primeiro? Como que eu penso sobre essa questão da importância e da ordem? Santo para ser justo ou justo para ser santo? Né? Esse é o X da questão. A ordem dos saludos, ou a ordem de salvação, em Romanos 8:30, diz: E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Então, há uma ordem para todas as coisas. Alguns podem pensar que eu sou santo para adquirir a justificação, né? Quando, na verdade, a palavra ensina que o Senhor nos chamou, nos justificou, né? E esse ato de sermos seus, comprado por Ele, é que nos leva ao desejo e à incumbência de lutar por uma vida de santidade. Mas por que a gente pensar sobre essa questão, né? Se olharmos aí, a cura desse cego, na verdade, foi um ato dirigido aos seus apóstolos, né? O Senhor fez para trazer um ensinamento a eles, pois esses não conseguiam entender plenamente o ministério de Jesus, apesar das explicações que haviam recebendo. Então, os milagres, as parábolas, o Senhor usava para que eles distinguissem e entendessem muito mais do que simplesmente só o ouvindo, né? Que também já era suficiente. Dirigida àquelas que ainda confiam em si mesmos, né, para conseguir a salvação. Tem referência à justificação pela fé. A justificação pela fé. O problema do homem que não tem uma compreensão clara da justificação é que ele ainda está tentando justificar a si mesmo. Mas esses indivíduos sabem inconscientemente que não podem fazer isso. Tentaram muitas vezes e estão insatisfeitos e vendo a verdadeira natureza da qualidade de vida cristã, compreendem que o homem não pode alcançar esse ideal, sentem que não pode salvar a si mesmo, mas não se entregam de forma completa. Né? Porque a justificação é uma temática de depressão espiritual. É para entendimento mesmo, que uma das raízes ou fontes é justamente a nossa insatisfação na busca de se firmar ou nos nossos desejos, nas nossas realizações, né, de se firmar, de se autoafirmar, de justificar, né? E enquanto na verdade a gente sabe que quem está no controle de todas as coisas, quem abre e fecha portas é o nosso Deus. Então precisamos ter essa clareza sobre a justificação, né? Aqui nesse estudo, o Dr. Lloyd Jones ele traz aí, né, 3 coisas importantes com relação a essas pessoas
Quais pessoas? Essas que lutam aí sem entender que precisam de contentamento. A busca desenfreada de alcançar seus alvos e objetivos, como se tivesse que provar algo para as pessoas, quando vem a frustração, geralmente elas acabam caindo nesse mal emocional. Então, uma das razões da depressão é justamente essa, a frustração dos sonhos, dos desejos que não são realizados, os seus desejos. Não esquecendo que os desejos do nosso coração, o nosso coração faz planos, mas a resposta certa, né, vem do Senhor. E o Senhor é que tem os planos e projetos perfeitos para as nossas vidas, segundo Ele. A primeira coisa aí dessas três que eles chamam a atenção nesse estudo é que essas pessoas não têm uma compreensão clara dos princípios bíblicos. Quando a pessoa luta numa insaciabilidade de busca e de conquistas nesse mundo, ela prioriza isso acima de todas as coisas, acaba que justamente elas não entendem que o Senhor que traz os seus planos e projetos para a nossa vida, e o centro de todas as coisas é viver para Ele, servir e amar a Ele. Mas por que elas não têm a compreensão clara disso e não se alegram por viver no centro da vontade de Deus, porque o Senhor permitiu que elas vivessem daquela forma que estão? Elas compreendem que Cristo é de algum modo um Salvador, mas elas não compreendem de forma, né, que Ele é o Salvador, ou não compreendem de que forma Ele é. Não tem uma compreensão clara da necessidade absoluta da morte de Cristo. Não conhecem a pessoa de Cristo, não têm certeza sobre a doutrina do novo nascimento. São pessoas aqui que estão dentro da igreja, que vivem na igreja, que participam de projetos da igreja, que estão aí nos cultos, etc. e tal, mas são pessoas que, na verdade, não têm uma plena compreensão de quem Ele é, do que essa nova vida traz para nós, né? E então, assim, acabam que se enveredando, né, quando estão frustrados, né, os sonhos pessoais, num mal emocional que pode culminar no buraco da depressão espiritual, né? Então, o que eu preciso entender é que o princípio da palavra, os princípios bíblicos, eles precisam ser claros para mim, entender bem. Eu preciso saber por que eu nasci, de onde eu vim, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, e perceber bem que a razão da minha existência está no Senhor, nos seus planos e projetos para mim. Aí então eu vou viver mais contente com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus proporciona para a minha vida e procurar realizar aquilo que Deus de fato separou para a minha vida. Então, quando as pessoas não têm esse entendimento, acabam que elas começam, né, a viver nessa perspectiva, que é complicada. Se olharmos lá no texto, por exemplo, é justamente essa segunda coisa que ele traz, é que elas não veem claramente, né? Seu coração não é totalmente envolvido com o Senhor. Ainda que possam ver muitas coisas, sua felicidade realmente não está no cristianismo, nem na posição cristã. Por alguma razão não encontra alegria verdadeira na fé cristã. Sua alegria, se é que tem alguma, ainda parece provir de fontes, né, de outras fontes que a gente não seja aquele que é do Senhor. Seu coração não é completamente envolvido. Se a gente observar no texto em questão, e o Lloyd Jones ele traz bem essa situação, quando o Senhor vai fazer a cura daquele, né, daquele cego, o Senhor faz de forma diferente dessa vez. É uma cura que ele não realizou em um ato só. O Senhor tira ele de para fora, chega lá, faz, né, cuspe, saliva, passa nos olhos, e quando o Senhor pergunta para ele se ele está vendo, ele diz que ele não está vendo por completo. Né? Ele diz assim, eu estou vendo, mas estou vendo os homens como árvores andando. Né? Então, na verdade, essa cura desse cego, esse cego provavelmente era alguém que já tinha visão, que perdeu, né? Porque ele sabia distinguir entre árvores e homens.
E aqui, então, ele faz nesse processo duplo. E aqui a questão é, ele não enxergava plenamente, estava enxergando árvores, homens como árvores andando. Né? Então, ele não tinha um pleno entendimento do que ele estava fazendo. A terceira coisa a respeito dessas pessoas que vivem e não têm os princípios claros da palavra e que de fato não são realmente ou completamente comprometidos com o Senhor. A terceira questão é que sua vontade está dividida. Entende o cristianismo como fazer certas coisas e deixar de fazer outras. Acham que isso é tudo na religião. Por outro lado, condenam sua vida passada, mas não a descartam completamente. Não aceitam a si mesmo e aceitam a vida cristã de forma geral, mas sem entendimento. Reconhece Cristo como Salvador, todavia, quando se trata de aplicar seus sentimentos, ficam confusas e não conseguem discernir a questão com clareza. Observe, o que Lloyd Jones está dizendo, né, baseado na palavra do Senhor, é que pessoas que estão vulneráveis ou que são tendenciosas a uma questão deprimida, né, ou depressão espiritual, são pessoas que não têm clareza da doutrina do Senhor, da palavra do Senhor, são pessoas que estão emocionalmente divididas, né, ou são pessoas que não se envolvem completamente com o Evangelho de Cristo. São pessoas que estão na igreja, que vivem na igreja, que participam das questões da igreja, mas que não vivem um relacionamento pleno e dedicação da sua vida para com Deus. São pessoas divididas, que acham que simplesmente a questão ética de fazer ou não fazer isso, deixar de fazer aquilo, é o mais importante, enquanto que tem coisas mais sérias em suas vidas, pecados e tantas coisas passadas no seu passado mesmo, e que elas não conseguem sair desse histórico e entender que a nova vida com Cristo é um apagar o seu passado. Tudo que passou, de fato, o Senhor perdoou, e agora há uma nova vida, uma nova trajetória, né, uma metanoia, mudança de comportamento, de mente, de direção. Então, são pessoas que ainda não vivem plenamente o Evangelho de Cristo. E aqui ele compara aquele cego, né? Ou aquele cego, quando ele chega e diz assim: olha, eu vejo, Senhor Jesus, você está vendo alguma coisa? Eu vejo sim. Eu vejo os homens, mas eles parecem árvores. Né? Uma outra razão, né, desse problema é que, invariavelmente, as pessoas não estão interessadas em doutrina. Então, por que as pessoas geralmente não estão seguras diante de Deus para quando aparecer um momento emocional ruim, né, o dia mal, como o apóstolo Paulo diz, elas não estão firmadas no Senhor e olham para esse momento difícil e conseguem se reafirmar na palavra de Deus e estarem sólidas. Porque geralmente as pessoas hoje na igreja do Senhor, são pessoas, ou a igreja de hoje, são um povo que não se interessam tanto por doutrina. As pessoas que querem vir para o culto e sentir aquele frio, né, um frio na espinha, sentir uma emoção, sentir emoção e cultuar o Senhor. Mas as pessoas entendem que o culto abençoado é aquele onde elas sentem algo, mas eles não conseguem dar atenção quando é um ato de entender bem ou serem doutrinadas. Por exemplo, ninguém gosta de estudos bíblicos, de gastar tempo, de aprender. Eles gostam de coisas práticas, né? Pragmatismo está aí na igreja. Às vezes as pessoas são tolas ao ponto de contrastar o que consideram leitura espiritual das Escrituras com doutrina. Queria dizer para os jovens aqui, lembrar do exemplo de 1900 e bolinha atrás, um tempo atrás, quando tinha aquelas caixinhas de versículos, né? E você acordava e pegava um versículo, e aquele é o seu versículo do dia, e vamos viver e tal, tudo mais. Esquecendo que, na verdade, o que tem o Senhor para os nossos dias, é que a palavra dele diz, a sua doutrina, cada parte da doutrina bíblica, cada ensinamento da palavra, eu preciso ter entendimento, clareza, para então viver a minha vida
firmado nessa rocha. Então, pessoas que dizem que não estão interessadas em doutrina, que gostam de exposição bíblica, mas não de doutrina. Declaram ter nas doutrinas que estão expostas na Bíblia e que provém da Bíblia, porém estabelecem este contraste fatal entre exposição bíblica e doutrina. No entanto, qual é o propósito da Bíblia, se não de apresentar a doutrina? Qual é o valor da exposição bíblica se ela não nos leva à verdade? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Fiz uma pergunta para os nossos jovens aqui, né? Será que nós somos bem doutrinados? Nós entendemos bem a doutrina? Fazer uma pergunta, e fiz isso, né, esse questionamento para eles. Se hoje você perguntasse, se alguém perguntasse quais são os pactos que a Bíblia apresenta entre Deus e o homem, será que todos sabiam falar sobre eles? Será que eles são importantes para entendermos e para termos solidez? Será que, de fato, nós entenderíamos tudo aquilo que o Senhor está trazendo para as nossas vidas? Será que eu entendo justificação? Será que eu entendo santificação? Será que eu entendo glorificação? Será que eu entendo as doutrinas bíblicas? Será que eu entendo o que é Deus ser soberano, Senhor, controle de todas as coisas? Será que de fato eu tenho esse entendimento? Porque se eu tiver, eu vou ser alguém muito mais firme para quando vier os momentos emocionais difíceis, me firmar e falar, tem um Deus que pode todas as coisas, que acampa ao redor daqueles que temem os livros, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. E, de fato, eu preciso estar aqui orando e agradecendo, meu Deus, nesse momento difícil, mas confiados no Senhor. Confiados no Senhor. Existe somente uma coisa que leva a pessoa a ter clareza em sua visão espiritual, é a compreensão das doutrinas bíblicas. Examinais as Escrituras, porque nelas julgais tem a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, por isso o Senhor Jesus. Examinar as Escrituras, entender as Escrituras. Homens e mulheres que se recusam a pensar com seriedade nas doutrinas bíblicas, que não querem aprender, nem querem ser ensinados, são as pessoas que se tornam vítimas desta confusão espiritual, esta falta de clareza, esse problema de ver e não ver ao mesmo tempo. Ele cego, ele via, mas ele não via. Ele via, mas ele estava vendo o homem como árvore. E ele disse para o Senhor, eu estou vendo, mas não estou vendo com clareza. Era isso que ele quis dizer. Isso nos traz a última pergunta. Qual é a cura desse problema? O homem cego do nosso texto deve ter sido tentado a se dizer curado no primeiro estágio, ou seja, aquele homem do texto, ele deve ter sido tentado sim, quando enxergou, mesmo que não enxergou tão bem, dizer, já estou vendo, porque para quem não estava vendo, um pouco já é uma coisa, né, magnífica, mas não, ele olha para o Senhor e diz, eu estou vendo, mas estou vendo homens como árvores, e não estou vendo tão bem. Ele tinha sido do cego, o Senhor cuspiu os seus olhos e disse, podes ver? Posso. Como ele devia ter se sentido tentado a sair correndo e se contentar com o enxergar de forma não tão clara. Pessoas na igreja que só por ter Cristo, de fato, são comprados pelo Senhor, se contentam e esquecem que precisa ter uma visão mais aguçada, mais inteira, completa, nítida de tudo que ele vive e do que é a sua vida aqui. Né? Vão perder a salvação? Não, de forma alguma. Mas a qualidade da sua vida com Deus aqui, a qualidade de suas emoções aqui, sim, isso muda. E precisa cada vez mais conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, para viver para Ele, ter fortaleza e firmeza diante dele. Qual é o caminho certo? É ser sincero e responder a pergunta do Senhor com honestidade e franqueza. Esse é o segredo da questão. Ele está dizendo aqui que eu preciso ser bem sincero. Eu preciso fazer uma análise ou uma autoanálise e dizer, eu não conheço bem as Escrituras. Eu preciso me dedicar mais em conhecer a Deus, ser sobre Deus, aprender de Deus, para que eu não caia na incredulidade, na falta de entendimento, de conhecimento e fé em Deus e no que Ele pode fazer.
Se eu estiver cego espiritualmente, emocionalmente, eu vou estar abatido, miserável, e a depressão jaz à porta. Eu vejo, mas vejo o homem como se fosse árvores andando. Salvação foi a sua honestidade, nesse caso aqui. A pergunta é: qual é a nossa posição? O que vemos realmente? Vemos as coisas com clareza? Somos felizes? Entendemos o que é a felicidade que a Bíblia diz, ser feliz como o mundo fala que deve ser? Nós vemos realmente, ou vemos ou não vemos, e precisamos saber exatamente qual é a nossa posição. Nós conhecemos a Deus, conhecemos Jesus Cristo, não basta conhecer de certa forma, mas será que o conhecemos realmente? Estamos nos regozijando com a alegria indizível e cheia de glória? Esse é o cristão do Novo Testamento. Podemos ser? Vamos ser francos? Vamos enfrentar a questão e vamos fazê-lo com absoluta honestidade. Eu tenho que ser claro e falar: eu não tenho o conhecimento bíblico necessário, eu preciso buscá-lo. Preciso ver com clareza tudo que o Senhor tem para mim e o que o Senhor separou para mim. E porque eu estou vivendo esse momento tão difícil? Onde eu devo ser firme e estar firme? João 17, 3, para finalizar o nosso estudo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pessoas cristãs vivendo momentos emocionais difíceis, porque simplesmente não têm conhecimento de Deus, não sabem quem é o seu Deus, não conhecem de fato quem é o poder e tudo que ele é, e vivem aí emocionalmente abatidos. Precisamos entender isso e andar nisso, né? Essa é a primeira questão de muitas outras nas próximas aulas, baseado nesse livro do Martin Lloyd Jones, sobre depressão espiritual. Então tenha cuidado, faça uma autoanálise, perceba o quanto você precisa aprender da palavra de Deus, para então ter firmeza na hora que o dia mal bate à porta, que a depressão chega e que a alma se abate. Deus seja sobre você, tenha um bom andamento nos nossos estudos e até mais em nome de Jesus.